Rádio Alvorada Notícias. Excelente tarde para você que acompanha a programação da Rádio Alvorada. Está no ar o noticiário mais completo da região, com todas as informações que você precisa ter para ter uma quarta-feira bem informada. Hoje é dia 16 de abril, esta é a edição 1978 e estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o prefeito João Paulo Cantarella, que no início desta semana apresentou um balanço dos primeiros 100 dias frente à administração municipal de Fernandópolis. Gostaríamos de lembrar que na segunda-feira nós esclarecemos que não conseguimos acompanhar a coletiva de imprensa na íntegra devido ao nosso horário e compromisso com o jornalismo da Rádio Alvorada. E por isso fizemos o convite para o prefeito vir aos nossos estúdios. Em respeito aos nossos ouvintes e internautas, ressaltamos que também há demandas, outras solicitações de respostas encaminhadas pela nossa produção à Prefeitura de Fernandópolis. Essas demandas não serão pautas nessa entrevista, mas é só para a gente reforçar que segue em andamento na nossa produção, que está aguardando aí respostas. Hoje o assunto são 100 dias de governo do governo Cantarella aqui em Fernandópolis. Uma ótima tarde para o senhor, prefeito. Seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a vocês. É sempre um privilégio estar aqui na Rádio Alvorada, né, na companhia de vocês. É muito bom. E estreamos aqui, né, as nossas prestações de contas, né, esclarecimentos. E é um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Quer começar, Falcone? Muito bem, vamos começar então, bem-vindo, obrigado por atendido o nosso pedido, tá, prefeito? Isso é um prazer. Como o senhor, então, gostaria como o senhor avaliasse esses 100 primeiros dias à frente da Prefeitura de Fernandópolis, os desafios, as conquistas desses 100 dias, né? Que você poderia falar hoje para a população? Bom, primeiro, Juninho, é dizer que nós entramos, né, quando assumi eu sabia do tamanho do desafio. Na verdade, eu acreditava que ele era de um tamanho. E nós encontramos um desafio muito maior do que nós imaginávamos. Essa é uma realidade. Mas você sabe como é que é, eu não gosto de ficar chorando muito, não, né? Mas nós temos que mostrar algumas coisas de como nós assumimos, né? E o que talvez impede a gente estar numa situação um pouco melhor do que estaríamos. Nós acreditávamos, quando da transição, que nós teríamos de dívida, né, da prefeitura, dívida que eu falo de um ano, que passa de um ano para o outro, de 5 a no máximo 8 milhões. Essa dívida que nós encontramos, né, ela passa de dívida fundada, de liquidada, de 21 milhões, e não liquidada de 37 milhões de reais, um pouco mais de 37 milhões de reais. Na realidade, esses números são R$37.530.225,76. A dívida que nós recebemos de um ano para o outro. Essa dívida, existe algumas diferenciações, né, de dívida liquidada e não liquidada. A liquidada é que ela foi assumida pelo governo, ele teria que ter dinheiro na conta para pagar porque ela já foi prestado o serviço. Um exemplo, o remédio. Tem a licitação de remédios, empenha-se o valor total até o final do ano. Sim. Certo? Aí conforme, isso é o empenho. Então vamos lá, vamos supor R$1 milhão, comprou de remédio, fez uma licitação de remédio e ela foi empenhada. Ponto. R$1 milhão foi empenhado. O liquidado é o que entrega. A hora que ele entrega o remédio, para mim, é considerado liquidado. Certo? Então, liquidado, se entregue, foi 21 milhões, a dívida que ficou foi 21.279.499 reais e 34 centavos. Essa foi a dívida liquidada. E empenhada, esses 37 milhões. Desse valor, e aqui eu queria destacar, nós já pagamos nesses 100 dias 20 milhões, na verdade, dentro do primeiro trimestre, dentro dos 3 meses,
20.137.407,48. Então, dessa dívida que era liquidada, resta pagar pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e poucos mil, né? Aqui. Mas tem ainda 15.611.000 que tem que ser pago ainda dessa dívida que nós assumimos só da gestão passada. Existe uma outra dívida também, que são de financiamentos e também dívida com o Instituto de Previdência, né? Financiamentos que foi feito como para construção do Paço Municipal, asfalto, né? Recap, aquisição de veículos. Esse monta em 75.944.000. Essa dívida é parcelada durante alguns anos, mas ela entra como uma dívida. Mas o que eu queria deixar aqui, que nós pagamos nesses 3 meses 20 milhões de dívidas do ano passado. E que as nossas dívidas, o que nós assumimos nesse ano, né, o que a gente assume para ir pagando, nós não devemos nada. Tudo que nós compramos e foi liquidado e foi entregue, está pago. Então, aqui eu trouxe, eu só corrigi uma situação aqui que eu falei lá na coletiva. Até teve um outro repórter que me ligou e falou: João, o número não está batendo muito aqui e ele não deixa de ter razão em um aspecto, né? Nós foram empenhados, né, na prefeitura 143.788.790 reais. Isso foi empenhado. E eu falei que o liquidado, né, era 86 milhões e 400 mil, um pouco mais, e nós pagamos 80 milhões. Mas esse daqui está incluído, a parte que é também do Instituto de Previdência e da Câmara, tá? Que são repasses que a gente faz para eles, né? E então são os pagamentos deles. Só do executivo foram empenhados no primeiro trimestre, né? 128.855.042, que é aquele para o ano todo. Disso nós liquidamos, nós já recebemos 78 milhões, né? E pagamos 71.107.917 reais. Então, esses valores, né? Tem aí mais ou menos 7 milhões aí de diferença que não foram ainda, não venceram ainda. Foram liquidados agora, mas ainda eu tenho de 30 a 60 dias para pagá-los. Então, como não venceu, né? Mas tudo que venceu, tudo que foi entregue, tudo que nós compramos foi pago. Isso aqui dá quase 1 milhão por dia. Sim. De liquidado e pago, né? Que nós dentro dessa administração nossa. Então, nós já pagamos da nossa administração tudo que nós compramos, que gira em torno de 71 milhões, né? Que nós compramos e pagamos da administração anterior, aí mais 20 milhões, né? Da dívida anterior. Cantarela, são números altíssimos que às vezes eu tô aqui, igual aquele meme da Nazaré, sabe? Fazendo as continhas aqui, tá um pouco complicado. Mas a gente sabe... É muito número, né? É muito número. Com uma dívida alta, o que foi feito para equilibrar essas contas públicas nesses 100 primeiros dias? O que foi feito aí até mesmo para economizar? Bom, primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz com esses números, tá? São números que, se hoje a gente não tivesse dívida da gestão anterior, nós tínhamos em caixa hoje de economia 20 milhões. Então, são números que a gente tem que pensar muito bem neles. Para isso, nós revimos contratos, né? Nós estamos revendo a questão de servidores e até corrigir um dado aqui, né? Que foi posto pela imprensa, que nós tivemos aí 400 e poucos mil, né? Por mês de economia tirando benefícios de servidores. Não é bem isso. Esses 420 mil foi só da desoneração da folha. E ainda nós vamos começar a compensar, porque as administrações anteriores não fizeram essa desoneração, que é um direito da prefeitura junto ao INSS. Nós podemos compensar ainda e vamos começar a partir dos próximos meses fazer essa compensação,
que gira em torno de 800 mil por mês. Vamos deixar de pagar 420 e vamos compensar dos últimos 5 anos, que é direito nosso, uma média de 800 mil por mês. Isso daí só está acontecendo porque em cada secretaria, Stephanie, nós temos pessoas técnicas. Então, queria até parabenizar aqui os secretários técnicos que conseguiram enxergar esses detalhes e trazer essas economias. Então, a economia de 420 mil é só da desoneração da folha. Então, nós estamos ainda, como eu anunciei lá, ainda tem muitas medidas que a gente está adotando ainda, que nós estamos fazendo, que nós estamos reduzindo custos, otimizando o pessoal, né? Para que a gente possa colocar a casa em ordem e andar. Os próximos meses não são meses de arrecadação tão alta. A gente começa agora, isso é natural em qualquer prefeitura. Os 3 primeiros meses são muito bons. O 4º ele começa uma queda, né? Aí a partir de abril, maio, junho, julho, agosto começa a equilibrar. Até agosto é queda. Aí agosto começa a equilibrar, setembro, outubro, novembro, final de outubro, começo de novembro, começa a subir um pouco, né? Novembro, dezembro, aí janeiro são os meses melhores. Isso é normal em toda... Então, esses 20 milhões também de economia, eles teriam que servir para a gente para os próximos meses também, para suprir esses meses mais carentes, para a gente conseguir manter a mesma qualidade de trabalho, as mesmas coisas. Então, nós ainda estamos tomando medidas, tem muitas medidas a serem adotadas, revisões de contratos. Eu disse lá que eu achava que tinha muito dinheiro sendo jogado fora. E realmente isso eu nunca vi tanto desperdício, né? Com contratos, com algumas coisas que nós conseguimos otimizar e os resultados estão aí. Vamos para o próximo assunto? Saúde, Falcone. Vamos lá então, vamos entrar nessa área importantíssima, área da saúde, né? Quais seriam as ações que foram priorizadas na área da saúde, né? Se houve investimento ou melhorias em postos de saúde, hospitais, programas de atendimento, enfim, nessa área que a população tanto às vezes é o calcanhar de Aquiles de qualquer prefeito, né? Sem dúvida. E esse foi o nosso marco zero, né? De olhar para a saúde. O que, em especial por conta também da falta de recursos, a nossa principal atuação tem sido uma reestruturação administrativa dentro das unidades nossas de saúde, com a criação de protocolos de atendimento, né? Isso tem melhorado muito o atendimento. Nós temos dado uma ênfase no atendimento dentro das unidades de saúde, para que essa população que é atendida no posto de saúde, na UBS, que ela não tenha necessidade de ir para a UPA. Antes mesmo da gente assumir, nós fizemos um prognóstico na transição de pessoas que estavam sendo encaminhadas para o UPA. Para você ter uma ideia, na ocasião, apenas um posto de saúde encaminhou para o UPA 30 pacientes. Aí nós fomos analisar esses pacientes, o histórico deles. Nenhum era para ter sido encaminhado para o UPA. Aí então você viu uma superlotação no UPA, né? Então nós melhoramos esses protocolos dentro das unidades básicas para que ali ele tivesse o atendimento adequado e não precise ir para o UPA. Há algumas coisas ainda precisam ser melhor ainda encaixadas, mas nós estamos trabalhando isso. Nós conseguimos agora um recurso para a reforma de 5 unidades básicas e já consegui, vou colocar aqui, ainda vai ser anunciado, né? A construção de um novo posto de saúde, uma nova unidade básica de saúde, provavelmente, né, lá para o Jardim Araguaia, porque aqui está lá. Ela não tem um padrão adequado. Para você ter uma ideia, não passa uma maca no corredor. A maca do SAMU não passa no corredor da unidade. Então, não dá nem para reformar lá. Não é nem uma questão de reforma, é que tem que construir outra. E nós conseguimos o recurso agora, então, anunciando aqui, como já tinha anunciado, né? A reforma de 5 unidades básicas de saúde e a construção de mais uma, né? Retomamos a construção da unidade lá do Mário Benês, vamos retomar lá, já fizemos o cancelamento, já organizamos recursos também para poder, porque quando você para uma obra, a hora que você vai recomeçar, os preços não são mais os mesmos. Então readequamos o projeto,
estamos relicitando, então em breve lá vai começar também. E o material de lá já está quase todo comprado, de dentro da unidade. Então, isso eu tenho certeza que vai desafogar também as nossas outras unidades. Eu queria aqui também enaltecer aqui o trabalho que foi feito pela saúde na epidemia de dengue. Nós fomos referência no estado. Inclusive convidados para expor o que nós fizemos aqui num congresso, né, estadual sobre a dengue, chikungunya, né, arbovirose, né? Então, pelo trabalho que foi desenvolvido, em especial, nós conseguimos impedir que os pacientes progredissem, né, que a doença progredissem nos pacientes, levando a quadros mais graves. Isso foi muito importante, né? Então, abrir os postos de saúde no final de semana, né? O apoio que foi dado pela Universidade do Brasil e pela FEF também nos auxiliou muito. Então, todo o trabalho que foi feito pela Secretaria minimizou muito, né, os casos. Nós passamos de mais de 1.000 por semana, né, para um pouco mais de salvo engano, de 300, depois para 100, né? Então, parabenizar toda a equipe aí, em especial a vigilância epidemiológica, né, sanitária, que visitou todas as casas. Nós conseguimos fazer um arrastão em todas as casas. Então, enaltecer esse trabalho que foi realizado pela nossa equipe de saúde. Se eu não estou muito enganada, no período, né, de epidemia, de grandes números expressivos da dengue, eu acho que Fernandópolis ficou em terceiro lugar no estado, né, com o maior número de casos. Exatamente. E aí, mas o que foi mais relevante nisso, que embora atingíssemos esse número de casos, a mortalidade foi muito baixa e a progressão da doença para níveis mais elevados foram contidas pelas medidas que nós adotamos. Perfeito. Vamos falar de outro assunto agora? Nosso tempo está um pouquinho apertado, né? Pra gente seguir também com as notícias aqui da nossa região, prefeito. Mas vamos falar sobre educação. Podemos dizer que nesses 100 primeiros dias aí a gente teve algumas polêmicas, né? Sim. Nesse setor. Como, por exemplo, o pagamento atrasado dos professores, escolas, que foi assunto, acho que na semana passada aqui no Alvorada Notícias, em péssimas condições, nota de repúdio, processo seletivo, atribuições. Queria saber, né, quais foram as principais ações nessa área até esse momento e como lidar com essas polêmicas aí já nesses 100 dias. Importante a gente tratar disso. Bom, primeiro, a questão de atraso em professores, tudo que foi de atraso não foi da minha gestão. Nós tivemos aí os professores seletistas, né, de processo seletivo, que fazem substituição, que fazem apoio. Esses professores foram demitidos em dezembro, mas não foi pago salário de dezembro, 13º e a rescisão. Isso montou um valor de aproximadamente 2 milhões que nós pagamos logo no primeiro mês. Assim que entramos, primeiro recurso que nós tivemos, nós fizemos o pagamento desses professores. Então, daí em diante, assim que em fevereiro, que as atribuições foram feitas todas em janeiro, a nossa secretária, né, de educação, a Valdete, ela assumiu em fevereiro. A partir daí nós começamos a ter um olhar administrativo mesmo para a questão da educação, né? Olhando por que nós temos filas de alunos para ingressar em escola se nós temos vagas. E aí nós começamos a fazer adequações. Nós chegamos em escolas, como eu já declarei, que tinha um professor, 2 auxiliares e 4 alunos de uma sala. A outra com 6 alunos. Salas que poderiam chegar a 25 alunos, né? Ou pelo menos 20 pelo espaço físico. Então, nós começamos a adequar. E houve um compromisso meu que está sendo cumprido. E se não tiver, eu peço que me procure. Porque eu vou corrigir, mas eu não desconheço qualquer caso que esteja fora disso. E nenhum aluno, por isso, vai ter que mudar de escola ou mesmo de horário. A fusão de salas, nós tivemos fusão de 4 salas, né? 2 salas. E vimos que algumas escolas tinham vagas e não estavam sendo oferecidas. Então, para vocês terem uma ideia, nessas últimas semanas, foram 59 novos alunos postos em sala de aula.
Isso é um dado muito importante, porque nós tiramos a criança que estava lá em casa, nós possibilitamos possibilitamos as crianças ter educação, possibilitamos ao pai ou aquela mãe poder trabalhar, poder ter outra atividade. Então, a reestruturação que nós estamos fazendo é de forma correta, nós estamos visitando as escolas, conversando com os diretores. Então, nós estamos cumprindo isso. E aí, uma polêmica, uma série de coisas, mas eu às vezes eu pergunto, esses dias, né, um político gravou um vídeo e falou assim, porque não permitiria que isso estivesse acontecendo. Acontecendo o quê? Essa é uma pergunta que eu faço. O que está acontecendo? Nós queremos ampliar o horário de atendimento nas escolas. Para isso eu preciso colocar mais professores. Mas eu tenho professores fazendo 18 horas e recebendo por 40. Nós vamos corrigir. Então, essa correção, são essas coisas que está causando isso. Então, até ter uma reunião com os professores. Eu convido, eu realmente preciso saber se tem outra coisa acontecendo fora disso, porque se tiver, sinceramente, eu desconheço. Porque o que nós estamos fazendo é tratar a educação com seriedade. Eu tenho um projeto de fazer para os professores um plano de carreira adequado. Só que se a gente não fizer a restauração, se a gente não organizar, não vão conseguir fazer nunca, eles não vão conseguir receber. Nós fizemos um compromisso de não mandar nenhum professor embora, a não ser aqueles que vão ser substituídos por efetivos, que aí é uma obrigação minha e até uma cobrança de Ministério Público e Tribunal de Contas, que esse eu tenho que tirar para pôr efetivo. E mesmo assim, não é que eles vão ser mandados embora, o contrato vai ser suspenso, se surgir outra sala, eles vão ser chamados. Nós temos hoje 64 professores que fazem apoio, e se faltar um professor não tiver, eles são chamados. Nós não temos falta de professor, nós não vamos ter salas vazias. Então, é isso que nós estamos tratando. Agora, se tiver alguma coisa diferente disso, ou que esteja errado, eu quero que me traga, porque eu vou corrigir. Nós queremos fazer de maneira certa. Isso eu garanto para vocês. A readequação de salários vai ser feita com todos, não só com professores, mas com todos os profissionais. Sim, é que a lei determina, principalmente a Constituição, ela determina que se faça, que o magistério, né, a educação e a saúde tem que ter plano de carreira. Então, nós queremos fazer essa adequação. Eu tenho o sonho de fazer para todos, como eu já fiz em vários municípios, quando eu assessorava alguns prefeitos. É o desejo. Só que tudo isso passa por questão financeira. Se a gente não adequar tudo, como é que a gente pode fazer? Certo, a gente falou ontem aqui também, sobre a operação Tapa Buracos, que está percorrendo a cidade. Várias obras também, né? Questão de infraestrutura aqui em Fernandópolis, o relacionamento com a Câmara, que está tendo aí reunião a cada 15 dias. São vários assuntos, como eu reforcei, o nosso tempo tá um pouquinho apertado, mas vamos falar de obra? Vamos falar de obras. Pra gente finalizar então a entrevista, Falcone? A questão foi ontem o anúncio, anteontem, segunda-feira na coletiva e ontem release da prefeitura. O anúncio dessa revitalização da Carlos Cavalim, que deixou algumas pessoas, Augusto Cavalim, né? Ela deixou algumas pessoas com certa dúvida por conta até de uma entrevista que surgiu aqui no Alvorada Notícias, que não pertence ao município. Aí chegou essa notícia, aí começa aquela questão de perguntas e perguntas e mais perguntas. Então, pra gente resolver, né? Vamos lá. Pra gente resolver. Pra ser transparente. Exatamente. Então, às vezes, por conta de a gente tentar até buscar certa informação e não conseguir, a gente fica sem resposta para dar para as pessoas. Exato. Mas ninguém melhor que o prefeito para explicar. E nós estamos aqui com isso daí. Uhum. É sim uma parceria entre a prefeitura e o Grupo Aracac. Essa revitalização, ela está compreendida no lançamento dos loteamentos do Grupo Aracac, né? Mas ela vinha sendo, né? Não saía, e nós sentamos com o Grupo Aracac, parabenizar e agradecê-los, viu? Por essa questão. Provavelmente até, eu não quero cravar aqui, mas provavelmente começa segunda-feira, viu? Nós estávamos esperando talvez começasse depois
da exposição, porque nós não queremos atrapalhar o fluxo, né? Mas nós vamos tentar junto, mas a prefeitura, ela auxilia nessa execução, tá? Perfeito. Auxilia no projeto, auxilia, né, nessa situação. Então, a obra, o recurso, as coisas é do Grupo Aracaju. São dos construtores do loteamento, né, que estão fazendo. Então, a prefeitura entra nessa situação em uma parceria na questão de auxílio na execução, de acompanhamento da obra, né, e até com interferência com o DR, porque nós tínhamos uma situação aí de quem havia. Sim. Né? Então, nas rotatórias que vão ser feitas, então nós estamos aqui, a obra, nós estamos dizendo que é uma obra que vai beneficiar muito Fernandópolis, né? Mas os recursos não são do município, os recursos são do grupo de loteadores que tem o compromisso de fazer essa revitalização. Que maravilha. Bom, agora está explicado então. Maravilha, agora não ficou nenhum tipo de dúvida, né? Então, recurso é dos loteadores, a prefeitura vai auxiliar, tem que fazer a estrutura de trânsito no local, entendeu? E quem ganha, se é do DR da prefeitura ou se é da STF naquela avenida, quem vai ganhar é a população no geral. Não tenho dúvida disso. Cantarella, a gente quer agradecer muito a sua visita hoje aos nossos estúdios e deixar sempre as portas da Rádio Alvorada abertas ao senhor e fique à vontade aí para mandar um recado para a população. Sua câmera é aquela ali, ó. Pronto. Só agradecer mesmo, dizer que nós estamos lutando para fazer o melhor. Estamos trabalhando com 100% do nosso pessoal, 100% do nosso equipamento. Nós estamos tratando com zelo, né, a coisa pública, né, como a gente chama. Todos os setores, buscando fazer o nosso melhor, buscando adequação, buscando economicidade, mas atendendo a nossa população de forma adequada, e é isso que nós queremos, trazer para a nossa população, que o final de tudo isso que nós falamos, de tudo isso que nós lutamos, é para que o nosso povo seja bem atendido. E esse é meu compromisso, é de que a nossa população receba o melhor aqui que a prefeitura, que nós podemos oferecer. Então, é isso. Agradeço o espaço, muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também fica muito feliz. Mais uma vez, a gente sabe que são muitos outros assuntos, mas volte sempre. Obrigado, muito obrigada. Grato mesmo, obrigado. Muito bem. Seguindo por aqui, Falcone.